as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o mundo fala, me diga com quem tu andas, Eu diria quem tu és. Olá, pessoal. Mais um Marcos Cast. E hoje aqui eu tô com a presença de uma pessoa aqui que eu gosto muito, gosto da família dele. Tenho admiração, né, pelo pai dele, que a gente vê que os frutos da árvore, né? Eles falam que a gente vê a árvore pelos frutos, né? E eu tô com um fruto aqui de uma árvore que eu admiro muito. Eu vou falar alguma coisa dele aqui e dá a impressão que essa pessoa que eu tô entrevistando é até um cara mais velho, porque ele já carrega tanta coisa. Ele é médico, está fazendo especialização em... Me lembra aí, pode falar. Ortopedia e traumatologia. Ortopedia e traumatologia. Traumatologia. Ele já é pastor. O que mais, hein? Me lembra aí, hein? É isso. E evangelista. É um cara que carrega uma unção muito grande e que eu tenho uma admiração muito, muito grande por ele, pela família dele. E nós vamos aqui fazer uma entrevista com ele, conhecer ele mais, um pouco da história dele. Tem muita coisa bacana para contar pra gente. Eu estou aqui com João Gabriel, Dr. João Gabriel, Pastor João Gabriel. Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui. Nós agradeço a oportunidade, é um prazer pra gente estar aqui. Obrigado demais, obrigado por ter atendido o meu pedido. E espero que você tenha muita coisa boa para contar pra gente aqui, vai servir para muita gente. João, vamos começar dessa forma aqui. Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 28. 28 anos. Que bacana. 28 anos, já é pastor, médico, terminando especialização. Isso Graças aí. a Deus, agora em março de 2026 eu termino a minha especialização. Vamos começar assim, falando da seguinte forma, porque as pessoas eu vejo muita gente falando assim, ó. Não, eu estou esperando eu formar para fazer isso, eu estou esperando a minha empresa ter uma certa situação para me fazer isso. E eu vejo da sua parte, assim, você, ao mesmo tempo, você estava estudando, que a gente sabe que não é, né? Eu tenho um irmão médico, então eu sei o quanto é difícil a jornada de uma pessoa que está para entrar numa faculdade, depois dentro da faculdade, depois para fazer uma especialização, quanto é puxado, o quanto a gente tem que se dedicar. E o que me admira em você é que você ainda encontra tempo para fazer reuniões na sua casa, para evangelizar. Você é um cara que nós participamos da mesma igreja e praticamente quase sempre você está na igreja, está levando uma palavra, está indo aos cultos, e às vezes as pessoas buscam muitas desculpas nesse sentido. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Como que você consegue tempo para isso e de repente outras pessoas não conseguem? Fala um pouco disso e depois eu quero saber do seu testemunho, que eu sei que você tem um testemunho aí, né, da sua vida, como que caminhou, né? Apesar que falar da sua vida é falar de quase ontem, né? Com 28 anos. Muito novo. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, tempo todo mundo tem o mesmo, né? 24 horas por dia, caso a gente não morra, nós vamos ter o mesmo tempo hoje, tivemos o mesmo tempo ontem. A diferença é aquilo que a gente faz com o tempo que nós temos. Então, se a gente tem uma prioridade e a gente aprende a priorizar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, você consegue sim fazer todas as coisas. Você consegue ter uma formação, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue buscar a Deus. Por quê? Porque a sua prioridade é o reino de Deus. Exato. E tudo que eu fiz na minha vida, né? Até hoje o Espírito Santo me guiou. Muitas vezes sem eu saber. E depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. E a gente faz sempre decisões em obediência àquilo que ele nos fala. Então eu vejo que a principal maneira da gente fazer isso, né, tudo, etc., é você saber priorizar. Então, o que eu faço? Eu sempre pergunto para mim, quais são as minhas prioridades? Beleza, são essas. E aí eu vou para o Senhor e falo, Deus, quais são as prioridades do Senhor para minha vida? Olha só.
As que vêm do Senhor, que estão batendo com a minha, eu quero. As que a minha estão divergindo da sua, eu quero a do Senhor. Então, assim, aonde que a gente vê isso? Em Jesus. Jesus, ele fala o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vontade. Então, Deus, ele espera de nós como filhos que a gente tenha um relacionamento com ele e que a gente fale, Deus, olha, minha vontade era essa, os meus sonhos eram esses, mas quando eu entrego para Deus, ele não só faz aquilo que às vezes eu queria viver, muitas vezes vai ser diferente, mas a proporção é muito maior. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensou. Então, a melhor maneira da gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é buscando a vontade de Deus, buscando conhecer essa vontade. Antes de você começar a falar um pouco da sua vida, da sua, vamos falar assim, da adolescência para cá, eu só quero falar assim desse tempo mesmo, dessa busca, e eu vejo em você que você é entusiasmado. Quando a gente vai em reuniões na sua casa ou em outras reuniões em outros locais que você pregou, eu vejo o entusiasmo, a vontade. Se não tirar o microfone, você não tem vontade, né? Eu tenho prazer no que eu estou fazendo. Prazer de fazer. É literalmente prazer. Exatamente. Então, como que foi essa caminhada? Sempre foi assim? Como que começou? Conta pra gente, por exemplo, você veio de família já cristã, como que foi acontecendo a sua chegada até você ser pastor? Conta um pouco disso pra nós. Vou resumir, tá? Mas assim, quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais, eles iam se separar. E eu não vinha de uma família cristã, né? Assim, cristã católica, meu pai vinha de uma família cristã católica, não praticante, e a minha mãe também. Mas quando eu tinha 1 ano de idade, eles iam se separar. Meu pai estava traindo a minha mãe, na época, e Deus literalmente transformou a história da nossa família, né? Por uma obediência muito grande da minha mãe, e ela decidiu, né? Ela não conhecia Deus, né? Mas o Espírito Santo teve um encontro com ela. Ela fala que foi num banheiro. Ela estava chorando e ela queria mandar meu pai sair de casa. Ela sempre falou que ela nunca ia aceitar a traição, que era a única coisa que ela nunca ia aceitar. E ela falou que se um dia acontecesse, ela ia mandar embora, né? E aconteceu, né? Tava para acontecer aquilo tudo. E o Espírito Santo, né, encontrou ela no banheiro, lá em casa. Ela estava chorando e ela disse que ela perdeu as forças. Ela não conseguia mandar meu pai embora. Olha só. E nesse meio, meu pai estava se convertendo. Ele se converteu, a minha mãe se converteu também. E Deus mudou radicalmente, né, a história deles. Então, desde 1 ano de idade, eu já cresci nesse ambiente, né? Assim, graças a Deus. Então, eu nasci já, cresci, modo dizer, né, numa família já cristã, né? Apesar de, no nascimento, eles ainda não conhecerem o Senhor, com 1 ano de idade, eles já estavam ali, firmes no Senhor, né? E Deus mudou a história da nossa família. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu nasci nesse lar cristão, né? Sempre aprendi a ler a Bíblia, sempre ia nos cultos, escola dominical, nasci nesse meio de igreja, né? Só que a gente sempre fica com aquela certa curiosidade, né? De ir lá fora, como é que é e tal. E antes de eu me desviar, né, digamos assim, eu tive grandes experiências com Deus. Eu vou contar só uma. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu sempre quis ser batizado pelo Espírito Santo. E eu fui num encontro, lá na igreja onde a gente frequentava. E, cara, eu pedi a semana inteira, um mês inteiro, que eu queria ser batizado. Fiquei orando a Deus, buscando a Deus para isso. No meu coração eu queria isso. Era um sonho. E aí, no encontro, eu nunca vou esquecer. As pessoas foram recebendo o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo ali. E nada acontecia comigo. E um pastor, né, que eu gosto, admiro, né, admirava demais na época, assim, ele veio, orou com a pessoa que estava do meu lado. Ela recebeu o Espírito Santo. Ele orou com a pessoa que estava do outro lado. E aí, quando era para ele orar comigo, ele saiu. Eu fiquei indignado. Falei, não é possível, cara. Na minha vez, né, o cara sai. Beleza. Continuei ali orando e pedindo, e Deus, né? Por que eu não, né? E tal, e clamando ali.
Até que um momento eu fui lá fora, bebi uma água. Quando eu voltei, eu dei de cara com ele. Ele literalmente ele não falou nada. Ele só chegou assim, eu olhei pra ele e senti vontade de abraçar ele. Na hora que eu fui pra dar um abraço nele, ele caiu pra um lado e eu caí pro outro. Eu recebi um batismo do Espírito Santo. Olha, foi algo tremendo, assim. Nesse dia eu fui batizado em línguas, né? No fogo. Porque a gente vê esse tipo de reação em determinados lugares. Você fala, aquilo lá deve ser... É só... É uma mentira, o cara forçou, alguma coisa assim. Agora, olha que louco. Você não chegou a encostar nele, você não, um caiu pro lado e caiu pro outro. Eu ia abraçá-lo. Olha só. Eu nem cheguei a encostar nele. Eu foi como se, a gente brinca, né? Como se um raio tivesse caído no meio de nós dois. Ele foi para um lado e eu fui pro outro. Ninguém tocou em mim. Foi a mão de Deus, literalmente, que me batizou com o Espírito Santo. Então, assim, é uma experiência que eu gosto de falar para as pessoas. Não tem como você explicar. Você precisa experimentar. Eu ainda não experimentei. Eu tô pedindo por ela. Você vai provar. Eu sou batizado recentemente. E agora eu vou contar até... Vou aproveitar que você contou isso aí, eu vou contar um negócio rapidinho aqui. Sim, claro. Eu e meu vizinho aqui, o Marcelo, que você conhece, a gente foi nesse monte aqui, né? Sim. O pessoal vai ali pra orar. Sim, já fui lá. Aí, vamos lá, a gente tá fazendo caminhada. Vamos subir lá? Vamos. Chegamos lá, vamos pra um local lá, começamos a orar. De repente vem uma senhorinha, porque lá agora tem um horário, 8 horas você tem que ir embora. De repente vem uma senhorinha ali, ia passando, ela voltou. Aí falou, irmão, eu tinha falado pra Deus que hoje eu não ia vir aqui pra falar nada com ninguém, eu vinha só pra orar, mas o Espírito Santo tá me incomodando aqui, eu tenho que falar com vocês. E aí ela pegou e começou a profetizar na vida dele. Começou a profetizar, e eu tava do lado, aí eu falava assim, em pensamento eu falava, e eu? E eu? A gente é assim. E eu? Aí de repente ela parou de profetizar, foi muito engraçado. De repente ela parou de profetizar na vida dele e falou assim, e você? Tá aí perguntando, e eu? E eu? E eu? Literalmente. Gente. E Deus manda te falar. Rapaz, aí a gente vê o poder de Deus nessa hora. E aí você contou essa história aí, mas lembrei disso aqui na hora. Deus que conhece nossos pensamentos. Né? Mas continua. E aí foi batizado com 14 anos. Foi batizado com 14 anos no Espírito Santo. E assim, depois disso, acendeu uma chama em mim. Só que o que eu gosto de falar? Um versículo que marcou minha vida é: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o mundo fala, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu falo muito sobre isso aqui. Sim, isso é uma verdade. É uma verdade. Se você anda com pessoas de Deus, se você anda com o Espírito Santo, se você tem um relacionamento com Deus, com a palavra dele, você é inabalável. Agora, se você começa a andar com pessoas mundanas, com pessoas que têm um pensamento totalmente divergente à palavra de Deus, você vai sendo contaminado. Subirá fala muito o seguinte, se você quer algo, ande com quem tem aquilo. Sim. E foi o que ele fez. Sim. Né? Exatamente. Tem muitos testemunhos sobre isso. Que ele andava com pessoas mais que como velhas, se fossem mentores sábias. Dele. Exatamente. Porque carregavam algo que ele... Né? É a história de Eliseu e Elias. Sim. Perfeito. Eu confundo os dois nomes. Tá. O Elias é o que queria, né? Não, Eliseu. O Elias é o que carregava. Elias era o que carregava, e Eliseu é o que queria. Exatamente. E ele até a história do final dele, até o final ele estava ali correndo atrás. Exatamente. E você vê assim, às vezes a gente quer uma unção, mas a gente não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Para receber aquela unção. A melhor maneira de você receber uma unção é você servir a unção. Então, por exemplo, Eliseu, ele serviu a unção de Elias. Ele recebeu uma porção dobrada. Olha só. Deus honrou a fé dele. Da mesma forma, você vê Davi, antes de Davi ser rei, ele serviu a Saul no palácio. Ele serviu aquela unção de rei. E depois o Senhor o tornou um rei. Só que o que a gente esquece é do processo. E é engraçado. Vamos lá. A gente pode falar isso que você acabou de falar aí, a gente pode usar até para o mundo. Sim. Porque, por exemplo, você hoje é um médico e está se especializando, daqui um ano você está... Não, março agora do ano que vem já termina. Olha que maravilha. É fácil? Não. Quantos querem? Muitos. E quantos conseguem? Sim. Entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Perfeito. Então, dá para fazer essa comparação. Beleza. E aí?
Aí já tava lá com certa idade. Então, aí o que eu falo é a questão das amizades. Das amizades. Eu só preciso contar uma história antes. Que a gente, nós temos que rapidamente, o poder da oração. Então, por exemplo, nesse encontro que eu tinha recebido o batismo do Espírito Santo, eu tinha 14 para 15 anos. Eu nunca vou me esquecer. Por quê? Tinha uma amiga minha, naquela época, que ela andava comigo todos os dias. Todo dia eu encontrava ela na escola. E ela estudava numa escola que eu fiz inglês à tarde, então a gente se via todos os dias de manhã e à tarde, 3 vezes por semana, eu encontrava ela na escola de inglês. Eu conversava com ela todos os dias. Nunca vou esquecer o nome dela, o nome da minha irmã, Gabriela. Só que ela era uma menina que tinha 15 anos, né? 14 para 15 anos, mas ela era muito pra frente. Então ela se relacionava com caras de 18, 20 anos. Ela era uma pessoa que já bebia naquela idade, fumava naquela idade. Então, uma amizade errada. E naquela época, eu aprendi muito a xingar, a ouvir músicas, né, mundanas. Aprendi alguns costumes errados. E nesse encontro, depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu tava ali no momento, acho que foi no dia seguinte, assim, e eu tava orando e eu orei assim, eu falei, Deus, se tiver alguém na minha vida, alguma amizade que não vem do Senhor, e que eu não consigo me afastar dessa pessoa, na hora eu pensei nela. Eu falei, o Espírito Santo te trouxe. O Espírito Santo me trouxe. Só que eu não tinha como me afastar, porque eu via ela todo dia. E até os lugares que vocês iam... Eram os mesmos. Era complicado de afastar. Difícil. Eu falei assim, se tem. Aí eu pensei nela. Mas eu ainda, na hora eu falei assim, não, ela não. Tipo assim, qualquer pessoa. Tipo assim, ó, eu bebo cerveja e falo, Deus, se tem alguma coisa que te desagrada, tira de mim. Aí vem a cerveja. Não, mas a cerveja não dá pra tirar... Mas a gente é assim, a gente é cara de pau. A verdade é essa. Eu pensei nela e falei assim, mas tá bom. Que o Senhor tire. Aquilo que o Senhor sabe que eu não vou conseguir, por favor, tira da minha vida. Deus ouve uma oração sincera. Com certeza. Cara, isso era no final do ano. Eu nunca mais vi essa menina na minha vida. Olha. Eu te confesso que eu não sei nem se ela tá viva ou se ela tá morta. Ela mudou de escola. Eu nunca mais vi ela. Ela saiu do inglês. Ela nunca mais me mandou mensagem. Ela mandava mensagem pra mim todos os dias. Você destruiu a vida da menina. Não, eu não fiz nada. Deus simplesmente tirou ela da minha vida. A menina não terminou inglês por sua causa. Não sei. A menina foi saiu da escola. Eu não sei te dizer o que aconteceu. Mas eu acredito plenamente. Eu só tô te mostrando o Deus poder de uma oração sincera. Simplesmente conduziu ela para outro lugar. Sim. Por quê? Deus faz. Ele atende as nossas orações. Com certeza. E Deus sabe, João, eu tenho certeza, porque Deus sabe a nossa vida. Sabe. Então o que acontece? Ele sabia que aquela menina ia tirar você do seu propósito. Sim. Já estava tentando. Já estava tirando. Mas o que aconteceu? Depois disso, passou 15, 16. Quando eu estava no final do segundo ano, eu queria medicina, falava que queria medicina, só que eu não estava estudando. E aí os meus pais, Deus usou eles como um instrumento. Chegaram em mim um dia, no final de... Era tipo dezembro de 2013. 2013. Eu tinha ali meus 16 anos. E aí eu ia prestar vestibular no ano seguinte, né? E meus pais chegaram no quarto e eles falaram, ó, meu filho, é o seguinte, do jeito, nessa toada que você tá indo, você não vai passar. Você não tá estudando. Eu estudava como aluno mediano, estudava para passar em prova, né? Um dia antes, aquele negócio. E eles me deram uma prensada e foi Deus usando eles. Eles falaram, olha, minha mãe é muito séria, muito rígida, ela falou assim, eu não vou pagar cursinho pra vagabundo, falar de jeito. Se você, porque eu tava muito na moleza, né? Se eu não ver você estudando, você realmente quer medicina, então você vai buscar isso. Porque do jeito que você tá, você não vai passar. E eu não vou ficar pagando cursinho pra uma pessoa que eu vejo que não tá interessada. Em termos jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora, tá desperdiçando meu dinheiro. Então, se você realmente quer isso, demonstre. E comigo sempre precisou ser assim. Por quê? Minha natureza, muito difícil. Assim, a questão desse orgulho, uma pessoa que gosta de impor suas ideias, e Deus vai trabalhando.
Hoje a gente vai sendo transformado. Vai. Tanto que você já viu nas minhas pregações que o foco meu é o quê? A obediência. Por quê? Porque eu era um cara desobediente. Hoje eu tenho... E Deus usa... eu tava conversando com a Elizabeth sobre isso essa semana. Deus, ele vai te usar naquilo que você é fraco. Exatamente. Pra quê? Pra que te fortaleça sempre. Sim. Que você tá pregando e automaticamente você tá pregando pra você mesmo. Por exemplo, duas coisas que na minha vida é muito claro. Quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro. Eu dormia de luz acesa, até os meus 10 anos, 12 anos de idade. Porque eu sonhava, tinha muito pesadelo, eu sempre tive medo do escuro. E aí, hoje, cara, eu não consigo dormir se tiver uma fresta na luz. Eu também sou assim. Eu não consigo, eu tenho que estar no breu, no escurão. Então Deus transforma. A mesma coisa, eu era muito desobediente, muito rebelde, eu enfrentava os pais, era aquele cara assim, do gênio muito forte. Então alguém falava um negócio, eu era respostinha na língua, eu tava sempre pronto pra falar e tal, muito... Isso é bom, mas tem que saber ter a humildade, dosar, tem que ser aperfeiçoar. E no meu caso era ruim, porque eu era muito desobediente, essa rebeldia. Hoje, eu tenho um apreço pela obediência. Eu sou um cara radical na obediência. Por quê? Porque Deus me transformou. Quem olha pra minha vida, me conhece antes e depois, sabe o quê? Jesus fez algo. E você vê o seguinte, aí que é o bom da gente ler a palavra. Sim. Porque quando você vê as desobediências na Bíblia... É uma desgraça. Só trouxe desgraça. E a desobediência, ela parte de um coração orgulhoso. Exato. Um coração que acha que é melhor do que o que a outra pessoa tá falando. Não, porque a minha ideia é melhor que a sua. Não, porque eu sei mais que o seu pai. Como assim você sabe mais, menino? Mas na cabeça da criança, ela acha que sabe. Não, quando ela é rebelde. Ela é... E eu era muito assim. E aí, cheguei na época do vestibular, faltando 6 meses. Em dezembro de 2013, nessa época, meus pais me deram essa pressão. E Deus me mudou assim na cabeça. Cara, eu fiquei focado. Eu estudei por 6 meses, mas eu estudei pra valer. Eu não fui em nenhuma festinha que tinha na época, que às vezes os amigos fazem, festa aqui. Não fui. Eu só ia na igreja e estudava. Era o dia inteiro na escola, o dia inteiro na escola, eu chegava, estudava a tarde inteira até 11 horas da noite, por 6 meses. E graças a Deus, eu passei no meio do 3º ano. Eu nem cheguei a completar meu ensino médio. Olha só que maravilha. Então, eu gosto de falar um versículo que Deus me deu, né? Tem um versículo lá em Provérbios que fala assim: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, tem muita pessoa que confia em Deus, né? Mas acha que Deus vai sair fazendo as coisas. Deus não faz aquilo que é de responsabilidade humana. Exato. Aquilo que cabe a você, você vai fazer. E ele não vai fazer o que cabe ao homem. Capacitar que eu quero te dizer no seguinte, por exemplo, ele te deu inteligência, ele te ajudou, saúde, ele te deu uma escola, mas se você não pegar o livro para estudar, não vai entrar por osmose. Não. A pessoa quer, eu quero conhecer a Bíblia, mas a pessoa não lê a Bíblia, como é que você vai conhecer? Você precisa se relacionar. É verdade. Eu quero entender mais. Vai ler. E é o interessante que a leitura da palavra, até para você, quando você recebe uma profecia, sim, quando você tem um sonho. Esse tempo atrás eu e Elizabeth foi até te mandei, né? Sim. No Escola de Profetas. Rapaz, que maravilha. Foi bênção. Foi bênção pra gente entender, porque a gente acha que profecia é só uma pessoa chegar ali e profetizar na sua vida. Rapaz, tem diversos tipos de linhas de profecia. Sonho, imagem, a falada mesmo, através de um versículo bíblico, música. Então, assim, se a gente não tiver um entendimento da palavra, de repente você não consegue ter um entendimento. Porque, por exemplo, que eles falam assim, começa pelo seguinte: alguém veio e te profetizou na sua vida. Se você não tiver entendimento da palavra, você não sabe se aquilo está alinhado com as coisas de Deus. Perfeito. Se não tiver alinhado com as coisas de Deus, não foi de Deus. Nem toda profecia começa por aí. Vem do Senhor. Entendeu? Então vamos lá, continua aí. O que Jesus fala? Jesus fala o quê? Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então precisa ter um equilíbrio. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então eu preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Exato. Jesus falou isso. A gente erra por não conhecer.
Então, eu falo, eu passei. Eu tive que me esforçar para isso. Mas a Bíblia fala, né? O cavalo se prepara para a batalha. Mas a vitória veio de quem? Do Senhor. Vou dar um exemplo. No vestibular que eu passei, a minha maior nota no vestibular foi numa matéria que pesava mais. Foi em física. Eu era péssimo em física. Olha aí. Eu tirei 10. Olha eu não errei uma questão. Não. Graça de Deus. Não foi mérito meu. Então eu vejo a mão de Deus na minha vida. Uhum. Eu realmente só passei porque Deus abriu as portas. Um menino de 17 anos, no meio do ensino médio, cara, eu não merecia passar. Tinha pessoas que estavam estudando há muito mais tempo que eu. Mas eu vejo a mão de Deus. Só que eu tive que tomar o quê? Uma decisão, uma postura. Exatamente. E Deus honra isso. Quando a gente tem um propósito, a gente busca isso. A gente tem que se mover até isso. Não é esperar. Vou dar um exemplo. Deus chega para você e fala assim, Marcos, você vai pregar o evangelho nas nações. Aí eu chego para você e falo, Marcos, você fala inglês? Então vai se preparar. Você conhece a palavra? Então vai se preparar. Então assim, Deus não vai fazer o que cabe ao homem. Aquilo que cabe ao homem, nós vamos ter que fazer. A gente tem que se mover diante daquilo que Deus falou para nós. Tem uma coisa até engraçada, e é verdadeiro, que um irmão ficava falando assim, orando para que Deus mandasse ele para o exterior. Ele queria conhecer os Estados Unidos e tal, e ele não tinha condição financeira, era um cara abençoado, mas ia ali orando. E aí ele tinha um irmão um irmão da igreja que sabia do sonho dele. E aí, de repente, ele chega para esse irmão e fala assim, rapaz, eu ganhei minha viagem para os Estados Unidos. Aí o cara ficou todo empolgadaço. Não, cara, que massa, que legal e tal. Quando você vai? Ele falou, não vou. Ele falou, como você não vai? Ele falou, não tem passaporte. Nossa, pai. Então é isso que você acabou de falar. Não tá preparado. Se você sonha, se você tá pedindo por algo, por exemplo, você tá pedindo por um carro, tá orando, Deus, um carro. Você não tem nem habilitação. Aí Deus é um Deus irresponsável, de certa forma. Ele não vai te dar um carro sem ter carteira. Então começa por aí. Deus vai olhar pra você e falar, meu amigo, você tá me pedindo um carro, você não tem habilitação. Exatamente. Então tem tudo isso. O caminhar é igual profecia. Eles falam da profecia o seguinte, profetizar na minha vida não aconteceu nada. Não, você caminhou. Você se moveu em direção a isso. Porque o que eles lá falam de profecia é justamente você caminhar pra profecia. Bom, você vai pregar em nações. Peraí, você tem passaporte? Você sabe pelo menos o básico do inglês? É isso que você falou. Assim, não tô falando que você tem que saber, eu tô dando um exemplo básico. O básico, cara, não precisa saber tudo. Se prepare. Então, assim, se você tem uma palavra de Deus, se move em direção a isso. É tipo assim, faça algo com o que você tem, aquilo que Deus te deu. Então, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade, só que... Você entrou com que idade na faculdade? Eu tinha 17 anos. 17 anos, novo muito demais. Novo. Tinha 17 anos, no meio do terceiro. Muito imaturo. E aí eu falo o quê? Novamente, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu fui me envolvendo na faculdade ali, com amizades e tal, e com pessoas de fora também, que eram da igreja, né, que cresceram junto comigo, só que se desviaram. E eu estava muito envolvido com essas pessoas. E se você for pensar bem, às vezes esse ainda é pior. É pior. Porque ele estava ali junto com você e de repente, às vezes ele até fala assim, João, vamos curtir aqui um pouquinho. Exatamente. Aqui, Aí você fala assim, você é da igreja, vambora. Então a gente é levado, ainda mais pela nossa imaturidade. Então eu fui, né, nas festas da faculdade, vai num negócio, vai no outro. E aí eu comecei a beber. Graças a Deus, né, nunca usei nenhum outro tipo de droga, mas a bebida é uma droga. Com certeza. Mas comecei a beber, comecei a ir nas festas e comecei a literalmente me desviar. Eu nunca deixei de ir na igreja, porque meus pais literalmente me obrigavam. Né? Nessa época eu ia por obrigação, mas eu ia. Só que eu comecei a me afastar do Senhor. Então eu parei de buscar o Senhor. Realmente eu estava ali presente, mas minha cabeça não estava ali. Então eu ia para um culto, a minha mente não estava ali. Eu já não estava querendo mais aquilo. Às vezes eu saía da igreja e ia para a festa com os amigos, saía com os amigos. Então assim, o inimigo foi aos poucos roubando a minha essência. Sutilmente. Sutilmente.
E eu falo, é amizade, cara. Então, assim, hoje eu sou radical com as pessoas que eu ando, eu sou radical com as pessoas que eu tenho relacionamento. Por quê? Porque eu sei que corrompe. É lógico que sim, tem um tempo de você ser luz no mundo. A luz, ela é luz aonde? Nas trevas. Sim ou não? É necessário. E eu tenho histórias na minha vida que eu tive experiências com Deus em lugares, assim, inimagináveis, que na igreja você nunca vai falar que você vai ter uma experiência. Por quê? Porque o meu coração estava em Deus. Só que tem um momento certo para isso. E o que aconteceu? Eu fui me afastando do Senhor e Deus trouxe uma resposta, graças a Deus, a isso. O que aconteceu? Eu já estava com 18 anos, então eu tinha me afastado ali por uns 8 meses. 8 meses. Mais ou menos. E um rapaz lá da igreja que tinha se convertido, Arthur, ele pediu pro meu pai discipular ele. E ele ia toda quarta-feira à noite lá em casa, e meu pai discipulava ele. E meu pai me chamava pra reunião, e eu não ia. Eu dava desculpa. Eu falava que tinha prova no outro dia, era mentira. Tem que estudar. Tem que estudar. Estudava nada. Tava lá jogando videogame, tava conversando com os amigos, saía. Não queria, mentira. Arranjava desculpa. E por vários meses foi assim. Eu não descia. Eu podia estar em casa. Ou eu marcava um compromisso naquele dia. Eu queria fugir. Eu queria fugir. Né? Ou eu marcava alguma coisa, ou senão eu ficava no meu quarto e não descia. E alguns meses assim, até que mais 2 outros jovens chegaram e falaram pro meu pai também que queria ser discipulado por ele. Que foi o Lucas e o Caio. E aí começou meu pai e os 3 jovens, e aí meu pai me chamou, João, você tem que descer e tal. E aí eu comecei a ir, por obrigação. Né? Ia, meu pai fala, depois você pergunta pra ele. Eu dormia nas reuniões todas. Meu Deus. Cara, meu pai falando na mesa, assim, eu aqui, ó, eu dormia. Eu não tinha interesse ali. Só que o que eu comecei a ver, novamente, as boas amizades. Os meninos, eles estavam assim, com fome. Olha só. Eles tinham fome de Deus. Eles estavam famintos. Eles estavam sedentos. Eles vinham com questionamentos. Eles liam a Bíblia. Eles traziam para o meu pai aquelas dúvidas. E o que começou a acontecer? A gente começou a orar. A gente tinha um momento ali na mesa de compartilhar a palavra, de tirar as dúvidas e tal. E a gente ia depois para oração. Marcos, eles chegavam lá em casa 8 horas da noite. Saía de lá 2, 3 da manhã. Meu Jesus. Seu pai me mostrou umas fotos dessa época aí. Essa época foi. João, agora a gente consegue enxergar um monte de coisa aqui. Imagina nesse tempo que você tava desviado. Sim. Imagina se o seu pai tivesse pensado assim, ó. Não, eu tô cansado. Exato. Não, meu pai sempre... Evangelizar esses meninos aí, não vou mexer com isso não. Igual você tá falando aí, ó. Chegou ao ponto de 2 horas da manhã. Agora, o seu pai e sua mãe... Toda quarta-feira. A vida inteira parece que eles acordam cedo, né? Sim, acordam cedo. Agora imagina, pra quem acorda cedo, chegar a deitar 2 horas da manhã. Por mais que você fale assim, ó, vou deixar vocês aí e vou dormir. Tá dentro da sua casa, tem barulho. Meu pai acorda 5h30. Então ele acordava esse horário. Então isso aí é o quê? Através de outras pessoas, ele conseguiu te resgatar de novo. Pensa bem. E você vê a disposição do meu pai. Ele se dispôs a discipular jovens. Meu pai é um evangelista nato. Olha, se tem um negócio que meu pai é isso. Exatamente. Ele nunca teve preguiça. Se você chamar ele qualquer hora, você sabe. Só que ele tá cascando fora daqui, tá? Viu? Como é que é? Ele tá cascando fora. Por quê? Até agora ele não me deu a data que ele vai vir. Não, mas você tá ouvindo aí, né? Não sei nem se... eu acho que você já vai ter vindo a hora que esse podcast for colocado ao ar. Mas é pra você vir, tá vendo aqui, ó. Tem isso que aqui, vir, ó, pai. É fruto. É verdade. E outros, né? E outros muito mais, né? É verdade. Então, assim, eu falo, eu converti de fato nesse ambiente. A gente falava... Você, na verdade, converteu de fato? Não. Na verdade, você voltou... Cara, eu voltei, mas aí você voltou... Mas eu falo, foi uma conversão genuína. Olha só. Porque dali pra frente, acabou. Nunca mais. Por isso que eu falo que a gente não pode desistir das pessoas nem dos nossos filhos. Não. E assim, eu converti com, eu falo, 18 anos de idade. Foi a idade que verdadeiramente, genuinamente, eu entreguei a minha vida pra Jesus. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, já tinha sido batizado nas águas, mas eu genuinamente entreguei a minha vida pro Senhor com 18 anos nessas reuniões. Olha só. E o que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia.
Cara, eu sou apaixonado nas escrituras. Por quê? Porque, primeiro, ela é o próprio Jesus. Ele é o verbo. Então, eu comecei a ler a Bíblia, nessa época, eu comecei a ler o livro de João, né, que é o meu nome. E, cara, foi transformador. Eu gastava 1 hora para ler um capítulo de João. Eu virava à noite lendo. E eu vou te falar, quem me ensinou a vida inteira? O Espírito Santo. Quem me ensina, fala assim, cara, como é que você tem essa revelação? Como é que você entende? O Espírito Santo. Eu sempre, antes de ler a Bíblia, eu aprendi isso. Eu oro, eu falo, Espírito Santo, revela essa palavra no meu coração. Me dá entendimento. Ele dá, porque foi ele que inspirou os homens para escrever. Tem gente que fica falando assim, a Bíblia foi escrita por homens. Claro, você queria que ela fosse escrita por quê? Por uma mula? Claro que ela foi escrita por homens. Isso é a coisa mais ridícula que eu É a coisa mais ridícula. É ridículo. E assim, eu tô... Os livros de história que você estuda foi escrito por homens, o tudo. livro de português, tudo foi escrito. Tudo, um macaco não escreve livro. Exatamente. Não, nem o, sei lá, o bicho aí. Mas engraçado que todo podcast, assim, todo que eu vejo nas redes sociais no sentido espiritual, isso já nem é ignorância. Eu chego a pensar que isso também é uma desculpa. Sim. Eu preciso ter uma desculpa para duvidar. Para duvidar. Exatamente. Não, a Bíblia foi escrita pelos Aí homens. eu rejeito aquilo que vem da parte de Deus. Sim, entendeu? Mas aí a pessoa fala assim, mas você já leu? Exatamente. Não. E a Bíblia, ela é um livro que só pelo Espírito você consegue entender. Eu conheço pessoas cultas, que são ateus, que não entendem. Gente que tem doutorado, o cara pega pra ler isso aqui e não entende. E gente analfabeta, nós estávamos comentando ali. Você já viu, pessoas analfabetas, pessoas iletradas que leem e têm a revelação. Qual que é a diferença delas para um cara culto, super... É o Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque foi ele que inspirou homens a escrever. E eu falo muito da Bíblia por quê? Porque ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra. É a palavra de Deus. E tem uma grande diferença nisso. Hoje em dia as pessoas relativizam muito a verdade. Hoje em dia você fala assim, não, a verdade para você é diferente para mim. Como assim? É verdade, é verdade. A verdade é uma só. É verdade, é verdade. Não existe meia verdade, não existe... E pro cristão é muito sério você e eu relativizarmos a verdade. Porque quem disse que era a verdade? Jesus. Jesus não falou assim, eu sou o caminho, uma verdade. Ele falou, eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade no singular. Então, se eu relativizo a verdade, eu estou relativizando o próprio Jesus. É inaceitável para um cristão relativizar a verdade. Não, está relativizando Cristo. Olha o que eu ouvi de uma pessoa um tempo atrás. A gente estava sentado numa mesa e começamos a falar das coisas de Deus. E aí a gente foi comentando e de repente eu fui pressionando a pessoa, porque assim, quando eu começo a conversar de espiritualidade com uma pessoa que não é evangélica, ou às vezes ela... Tem gente que, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, eu sou católico, mas é para não falar que ela não crê em nada. É. Você vai na igreja? Não vou não. Aí a pessoa pegou, eu falei assim, aí eu jogo essa, eu falo, eu vou falando alguma coisa, a pessoa discordando, eu falo assim, você acredita na Bíblia? Aí a pessoa, acredito. Então, mas você acredita na Bíblia? Então, o que eu tô te falando aqui tá na Bíblia. Aí a pessoa pegou, virou pra mim e falou assim, não, deixa eu falar. A Bíblia tem que ser atualizada. As coisas mudaram. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E a Bíblia tem que ser atualizada, conforme é o mundo agora. Eu falo, não, você tá enganado. O mundo mudou. A Bíblia não tem que ser mudada. O mundo que tem que mudar, ele tem que voltar pra Bíblia. Perfeito. Porque a Bíblia é o caminho, ela é a resposta de tudo. Então, se o mundo se desviou da Bíblia, ele tem que voltar para a Bíblia, não a Bíblia acompanhar o mundo. Outra coisa, eu já falei isso demais, e se for pensar bem, não sei nem falar que palavra. Criar filho não tem manual. Para casamento não tem manual. Quem disse? Onde que tá aqui? Tá na sua mão aqui, ó. Esse é o manual. É o manual. Então, assim, ó, entenda o seguinte. Quer saber como criar seu filho? Tá na Bíblia. Quer saber como
não separar do seu esposo, da sua esposa, quer viver um relacionamento, um casamento saudável, vem para a Bíblia. Quer ter sucesso financeiro, quer ter sucesso no seu trabalho, quer ter sucesso como empresário, vem para a Bíblia. Sim. Quer ter relacionamento bom com as pessoas, ser uma pessoa boa, uma pessoa querida, vem para a Bíblia. Tá, a resposta está aqui, o maior manual que tem é a Bíblia. É a Bíblia. E assim, é exatamente isso que você falou. Então, cara, nessa época eu comecei a ler a Bíblia e eu me apaixonei. E eu comecei a ler João, eu gastava 1 hora para ler um capítulo. E o Espírito Santo foi me dando entendimento. E olha que louco isso aí. Você pensa bem. Você ficava 1 hora em um capítulo. Por quê? Porque você... como é que eles falam que o boi faz? Rumina? Eu ruminava. Você ruminava a palavra. Eu lia um versículo aqui. E eu ia entendendo. E assim, quem te ensinou? O Espírito Santo. Ele ia me ensinando. E essas reuniões dos profetas, elas foram fundamentais. Porque nesse ambiente que foi gerado ali uma perseverança, uma fome, uma sede que não acaba. A reunião de discipulado que seu pai fez com esses rapazes. É porque a gente chamava de reunião de profetas. De profetas. Era a reunião dos profetas. A gente apelidou assim. E assim, cara, quantos homens, né, foram transformados ali na sala de casa. Pessoas assim transformadas da água por vinho. Simplesmente numa reunião de homens numa quarta-feira. Eu fui uma dessas. Eu sou um fruto desse ambiente. Eu já vi as fotos, o pai já mostrou fotos de vocês lá. Vocês chegaram... Teve reuniões lá de jovens, tipo, sei lá, 20 jovens, sei lá, alguma coisa assim. Tinha 20 numa salinha pequenininha, 20 e poucos. E hoje, o que eu vejo, João? Ó, você tá contando a sua história, eu tô sempre entrando. Porque sim, tem coisa que... assim mesmo. Tem coisas que não dá pra passar. Sim. Hoje, a maioria das famílias, primeiramente, que quer ter um filho só. Que isso aí já é um caso sério. Segunda coisa, você não quer... Seu filho, praticamente, hoje está tendo relação com o celular. Não está tendo relação com outras crianças. Agora você imagina, o seu pai já fazia o contrário. Ele trazia outros jovens para dentro da casa dele. Porque geralmente a gente... Né, principalmente você chega do trabalho e você fala, não, eu quero aqui descansar, eu quero assistir minha televisão, eu quero olhar meu celular, eu não quero menino para me incomodar, eu não... Aí você imagina, seu pai trazia jovens para dentro da casa de vocês, entre outras coisas, para vocês se relacionar e para evangelizar. Exato. Olha que lindo. E assim, é uma coisa que meus pais sempre fizeram. Desde pequeno, desde quando eu era criança, eles sempre, por exemplo, tinha um ministério... Quando eu era criança, eles estavam no Ministério Infantil. Aí eu fui para adolescência. Eu e minhas irmãs, eles estavam no Ministério dos Adolescentes. Aí eu, jovem, no Ministério dos Jovens, eles sempre nos acompanharam. Em todos os momentos eles estavam servindo a igreja naquela área. Olha só. E lá em casa, sempre teve reuniões de jovens, de adolescentes. Só que aí parou por um tempo. E aí voltou com essa reunião dos profetas. E você falou algo muito importante, é o relacionamento. Por quê? Eu te falei isso ali e vou repetir. A chave da vida cristã é relacionamento. Relacionamento. Isso é uma verdade. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, se nós andarmos com Deus, nós vamos sendo parecidos com Ele. A gente vai sendo transformado na imagem do Filho dele. Olha só, um versículo que está lá em João 17,3 fala assim, ó. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Está escrito. A glória do homem, lá em Jeremias fala assim, ó, a glória do homem é buscar a Deus. A Bíblia fala assim, ó, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer. Então a glória do homem é conhecer a Deus. A maior glória que um ser humano pode ter é conhecer a Deus. E Deus, como eu disse, é um Deus relacional. A gente precisa se relacionar com a palavra dele. A gente precisa se relacionar com o Espírito dele, que é o Espírito Santo. A gente precisa se relacionar com a família de Cristo. A gente precisa ter contato, relacionamento com pessoas de Deus. Por quê? Porque nós vamos sendo transformados naquilo que a gente se relaciona. É um fato. Eu, por exemplo, um amigo meu da faculdade,
Ele é nordestino. Cara, na época da faculdade a gente conversava, né, muito. Eu me peguei algumas vezes falando igual nordestino. Isso mesmo. De tanto você andar com a pessoa, você vai falando igual ela, às vezes vai se vestir parecido, vai sendo o quê? Amoldado. Exatamente. E a palavra de Deus fala o quê? Não se amoldem ao mundo, mas transformem a sua mente pelo quê? Pela palavra. É por isso que a gente precisa estar o quê? Cercado de pessoas com o mesmo propósito. E outra coisa, firmado na palavra. Firmado na palavra. Porque assim, senão você desvia. Olha só, pegando de novo o que você está falando. Essa questão do diga com quem andas, eu direi quem és, eu posso dizer que isso aí é o maior fator que levam pessoas às drogas. Sim. Amizades erradas. As coisas erradas. Tudo. Eu sempre aconselho pessoas assim, por exemplo, esse tempo atrás entrei num Uber e o cara tava com a vida dele totalmente destruída. O cara, o que ele fez? Ele pegou uma funcionária da esposa dele cabeleireira, pegou uma funcionária da esposa dele, a menina começou a dar moral pra ele, e ele pegou e envolveu com a menina. Funcionária da esposa dele. Você imagina a mentalidade do cara. E aí, o cara chegou a ficar uma paixão avassaladora pela mulher. E aí, quando ele entendeu o que ele estava fazendo, que ele foi voltar atrás, aí a mulher falou, não. Agora é o seguinte, meu amigo. Se você não for meu, dela você não vai ser também, não. E a mulher começou a destruiu a família dele. Ela tinha feito um monte de foto, vídeo, colocou tudo na internet. Acabou com a vida dele e com a mulher dele. Sim. Beleza. A mulher dele pegou quando ela... Tipo assim, ele tinha se arrependido, ela tinha até perdoado, mas quando ela foi, colocou tudo na internet e viu as fotos, a forma que ele tava na internet, ela falou, não dá pra engolir isso aqui. Pegou e foi, largou do cara mesmo. Aí o cara tava com uma vida financeira organizada, estruturada. Assim, quando estava junto. Acontecer. A esposa dele era cabeleireira, eles tinham uma casa própria, tinha acho que 2 ou 3 carros, ele é Uber e táxi. Cara, a vida do cara toda organizada, ele só não tinha ainda filhos. De repente, a mulher pega já um carro, fala assim, esse aqui já é meu. Tinha um certo dinheiro no banco, ela falou, metade é meu. Metade da casa é minha. Então é o seguinte, tô indo embora, vamos vender a casa, vamos partir. Ou seja, do dia pra noite, a vida do cara destruiu. E aí esse cara pegou e veio desabafar comigo e me pediu um conselho. E tava brigando na justiça com a esposa pela casa. E eu falei pra ele, cara, você traiu ela? E agora você ainda tá brigando pela casa. Ah, mas é porque o lote era meu, não sei o quê. Cara, mas você tinha que dar a casa pra ela. É ridículo. Falei, outra coisa, você tá carregando isso há quanto tempo? Tem 2 anos que a gente tá brigando na justiça. Falei, imagina isso. Como que é isso na sua vida? Um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. E eu falei pra ele, eu não sei, João, você já fez método CIS? Não. Conhece? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Do Paulo Vieira, da Febracis? Mas eu nunca Cara, é fenomenal. Se você quer dar um conselho pra uma pessoa que tá precisando de uma direção, fala pra ir pra esse lugar. Por quê? Porque primeiro você vai ter é como se você tomasse um banho, vamos dizer assim, e depois você fosse pra uma igreja. Porque, e eu falo o seguinte, então, amigo, o caminho é o seguinte, vai pra Febracis, faz um método CIS, já começa a ir na igreja, mas se você sair de lá, você já vai pra uma igreja, e não vai para a igreja, não vai no culto do domingo. Começa a participar, começa a fazer algo na igreja. Fala, eu quero participar, eu quero ajudar. O que é? Tem banheiro para limpar? Tem lixo para catar? Eu quero ajudar. Tem mais reuniões durante a semana? Faz parte do ministério, vai pelo menos 2 vezes na semana na igreja. Começa a fazer amizade com aquelas pessoas, tudo que tiver de festa, alguma coisa na igreja, começa a conviver com aquelas pessoas, se relacionar. Nós estávamos falando do venezuelano aqui mais cedo. Sim. Começa a se relacionar com essa pessoa. É o quê? Sair do ambiente que você vive. Entendeu? Aí o cara vem me clamar que aí ele, cara, eu só envolvo com mulher vagabunda, eu só envolvo com não sei o quê. Eu falei, cara, mas onde você está buscando essas mulheres? Exatamente. O meio. Olha o meio que você está indo, para onde você está indo, você entendeu? Então, assim, não existe mudança se você não sair do ambiente que você está. E se você está num ambiente bom, você está caminhando para um lugar bom e você começa a caminhar num ambiente ruim, esse ambiente vai te transformar. Perfeito. Infelizmente. Ou para bom ou para ruim. Isso é verdade. Entendeu? E aí, eu comentei ali com você, vou comentar novamente, que é importante. A história de Adão. A questão de...
não é só o que a gente faz de errado, é para onde a gente vai depois daquilo que a gente faz. É o que você falou, é um ambiente. E qual que é o ambiente que o pecado te leva? Para longe de Deus. Sendo que Deus é o único que vai poder te ajudar. Então, o pecado, ele te leva ao quê? A você se sentir culpado. Então, o diabo, ele faz o quê? Ele te oferece um prato de comida. Não, você tem que comer. Ele te dá. Na hora que você come, ele é o primeiro a te acusar. Ele é o primeiro a te deixar culpado. Ele é o primeiro a falar, quem é você para ir lá na igreja? Aí ele te afasta de Deus. Você vai ler a Bíblia com esses olhos sujos aí seus? Vamos lá, nós estamos falando de amizade. Quem te apresentou pornografia? Pra mim foi amigos, na época. Rapaz. Quem que te apresentou bebida? Amigos. Qualquer coisa errada que você já fez na sua vida, sempre tem uma amizade errada por trás. Pode olhar pra vida. Eu conheço, João, pessoas próximas a mim que odiavam cerveja. Hoje são alcoólatras. Amizade. Alcoólatras. E esses dias eu vi uma história de uma pessoa, inclusive, também, que veio desabafar sobre alguma coisa nesse sentido. Que o irmão virou alcoólatra ao ponto de ficar caído na sarjeta. Não bebia uma gota de álcool. Não, tipo assim, é o cara que bebia um copo de cerveja e repudiava. Virou alcoólatra. Igual eu tô falando, de ficar caído na sarjeta. Então, assim, é o que você falou. Isso aqui é muito importante. Eu acho que esse podcast aqui, na verdade, se a gente for pensar, só essa questão de diga com quem andas, eu direi quem és, eu acho que isso aí já é forte demais. Se a gente aprender isso, muda muita coisa. Muda muita coisa. Igual você tá falando. Por exemplo, eu fui viciado em pornografia. Deus me livrou da pornografia. Eu também. Certo? Aí você fala assim, e eu vou te ser sincero. Olha só que louco que é da questão diga com quem andas. Eu tinha pessoas que me mandavam vídeo pelo WhatsApp. Eu não precisava sair de casa, eu não precisava entrar nas redes sociais, eu não precisava de nada. Te dava o prato. Só pelo WhatsApp já me mandava, beleza. Eu fui me afastando, mas por vergonha, né? Eu não saí de alguns grupos. E esses grupos tinham pornografia. E aí eu chego, olha pra você ver como é que Deus usa. Eu chego num curso de casais, eu já estava ajudando no curso de casais na igreja que eu participava. E o nosso pastor da época virou e falou assim, quem tiver coragem, me entrega. Ele falando sobre pornografia, falando sobre traição, ele falou assim, quem tiver coragem, destrava o celular e me entrega aqui na minha mão, para me ver se eu acho algumas coisas. Eu senti a maior vontade de entregar o meu celular e falar assim, tá aqui o celular, pode olhar o que você quiser. Mas eu tava num grupo ainda que eles mandavam pornografia. Aí o que o Espírito Santo falou? Tá vendo aí, ó? Vai continuar nesse grupo? Rapaz, não, mas foi questão de, tipo assim, a primeira oportunidade, naquela hora que eu tive, eu fui lá e saí do grupo. Mas por que eu não queria sair do grupo? Porque uma pessoa conhecida me colocou lá, aí tinha aquela coisa assim, mas por que você saiu do grupo? Aí se você for falar a verdade, falar, não é possível, tal, entendeu? Então, quando você decide uma coisa, você pode ter certeza, você vai ter que largar a mão de pessoas. Às vezes até pessoa que você tem um certo relacionamento que você gosta um pouco. Você vai ter. Entendeu? Depois que eu tinha virado evangélico. Olha pra você ver. Então, gente, por que eu tô contando essas histórias aqui? Porque o João é novo, ele tem 28 anos. Então eu tô pegando a história dele e aproveitando pra gente falar alguma coisa. Sim. Eu tinha um amigo, posso dizer que esse cara praticamente era o único amigo que eu tinha até então. Que eu tenho, eu considero até hoje um amigo. É um cara muito bacana. E eu já morando em outra cidade, de vez em quando ele vinha na minha cidade para fazer algum serviço. E ele falava, vou deixar o meu carro na assistência, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa enquanto tá isso. E eu fazia isso. E ele já estava nessa época, ele não estava casado, ele ainda estava namorando aqui e ali. E eu já estava firme, casado e tudo. E ele chegava lá e a gente começava a conversar, ele pegava o celular e falava assim, vou te mostrar aqui que eu tô pegando. Nossa. Ele começava a mostrar as fotos. Cara, você raciocina pra um cara que foi viciado em pornografia, pra um cara que tem, porque eu falo que a gente tem sempre uma facilidade, uma fraqueza. Sim. Pra um cara que tem uma fraqueza pra uma área, imagina o cara te mostrando aquilo. Aí o diabo começa no seu ouvido, tá vendo, ó? Você tá casado, uma mulher só, entendeu? Então, infelizmente, tem pessoas que você vai ter que largar a mão. E outra coisa, eu quero pontuar isso. Com relação a pecados sexuais, qual que é o conselho da Bíblia para nós? Ele não fala assim, resiste.
A Bíblia fala assim, ó, resistir, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, sim. Mas com relação a pecados sexuais, a Bíblia não manda você resistir. A Bíblia manda assim, fugir da imoralidade sexual. É correr, é fazer igual José. É correr. Você não adianta você... Não, eu vou enfrentar, eu consigo. Cara, você vai cair. Não, eu vou me relacionar com essa pessoa que não vai dar problema. Vai dar problema. É pra fugir. Com relação a pecados sexuais, fugir da imoralidade, fugir da idolatria. Então a Bíblia dá os conselhos a gente que não segue. A gente que não segue. E João, e assim, você não tem noção. Claro, você tem noção porque você, com certeza, você já deve ter, nesses lugares que você foi, você já deve ter visto testemunhos absurdos. Já. Mas esses dias eu tava com um pastor aqui e nós estávamos falando sobre a questão sexual. Cara, ela te coloca em cada lugar que você não tá entendendo. Ela te leva para um buraco. Eu sou capaz de falar que ele é um buraco muito fundo. Às vezes eu posso dizer que a bebida também leva, que outros levam. Cara, mas porque assim, dá a impressão assim, né? Parece que o drogado é algo muito pior, não é? Sim, é sempre a pornografia é pior como uma droga. Concordo. Ele é pior como uma bebida. Concordo plenamente. Entendeu? Porque ela te leva... E outra coisa, vamos falar de um outro pecado. Você tem acesso livremente fácil no seu celular. Agora eu vou te falar Isso um é outro. Uma desgraça. Agora eu vou te falar um outro que você tem acesso. E eu ouvi falar muito isso esse dia. Então eu falo que tem coisas que às vezes é o Espírito Santo que vai colocando na nossa mente pra gente comentar sobre isso. A fofoca. Pecado e pode trazer desgraças de forma assim absurda. Sim. Falatório inútil, né? Ficar falando dos outros. Então, assim, aquilo que eu quis falar de Adão, né? Vou pontuar agora. A Bíblia fala assim, ó, que quando Adão pecou, Adão se vergonhou e se escondeu. E aí a Bíblia fala assim, que Deus, ele chega e pergunta, ele não pergunta assim, Adão, o que você fez? Ele pergunta assim, Adão, aonde você está? Porque mais importante do que aquilo que você fez é para onde você foi depois daquilo que você fez. Olha só. Então o pecado, ele te leva para quê? Para longe de Deus. Você vai se afastando, a pessoa ela vai se envolvendo. Começa com algo, uma pornografia. Vem com uma outra amizade, aí ela te apresenta a bebida. Aí depois você se envolve num relacionamento. Vai virando uma bola de neve. E o resumo da obra é o quê? Você vai se afastando de Deus, você vai se perdendo, sendo que o único que pode te ajudar é quem? É o Senhor. Então, muitas das vezes, por exemplo, na minha história, o que Deus fez para me alcançar? Ele trouxe pessoas, o meu pai, amigos dele, para quê? Para me aproximarem dele. Da mesma forma, o que o diabo queria fazer para me afastar? Trazer relacionamentos, amigos que viriam me afastar. Então, o resumo desse podcast é: você errou, se arrepende. Aprende a se relacionar com as pessoas certas. Amigos na vida nós temos poucos. Poucas pessoas que você pode chamar de amigo, verdadeiramente, genuinamente. E geralmente são pessoas que têm os mesmos princípios que os seus. Não seja amigo de pessoas que têm princípios diferentes. Por exemplo, eu sou um cristão. Aí eu vou me relacionar, vou ter amizade com uma pessoa, dando um exemplo esdrúxulo, satanista. Cara, não tem como ser amigo. Eu tô servindo o reino de Deus, ele tá servindo o reino das trevas. Elizabeth falou uma coisa interessante. Elizabeth falou uma coisa interessante esses dias. Nós não devemos nos excluirmos desses ambientes. Não é isso que eu estou falando. Exatamente. Perfeito. Não, eu só isso. Só quero dizer o seguinte, porque a impressão é que nós vamos viver dentro de uma bolha, né? Não, eu tô falando de intimidade. Né? Exatamente. Intimidade não é pra qualquer um. Porque o que acontece? Por que eu tô falando isso? E eu sei que não é. Perfeito. E até, principalmente você sendo médico, você tá num hospital, você tá com pessoas... Não tem como. Com todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Mas por quê? Porque nós temos que entender que nós temos que estar nesses ambientes. Sim. A luz, ela brilha nas trevas, gente. Por quê? É ali que você vai falar de Jesus para uma pessoa que tá afastada. Claro. Só que você não tem que ter... você não tem que andar com aquela pessoa, você não tem que conviver com aquela pessoa. A sua intimidade não vai ser. O que você carrega tem que ser muito mais forte do que ela tem. Exato. Entendeu? Porque você que vai transformar ela, não ela que vai transformar você. Sim. Agora você vê, por exemplo, pega da sua história. Você já tinha sido batizado no Espírito Santo. Já.
Você já tinha vivido o extraordinário nesse Mas momento. eu apaguei o espírito. Por isso que a Bíblia fala, não apagueis o espírito. Entendeu? Então você imagina. Então, para quem não é um cristão, e eu falo o seguinte: o ambiente, principalmente de faculdade, é um ambiente carregado. Sim, total. Difícil. Difícil. Tá? Então, se a gente não tiver uma observação em cima dos nossos filhos nesse momento, é onde eu vejo demais pais perder filhos. Uai, assim, eu amo o movimento Dunamis, né? Do Theo Hayashi. E o foco, né, deles é muito nas faculdades, né? Hoje o Dunamis já tem uma faculdade e tal. Por quê? Porque eles viram que, isso é um fato, os jovens que entravam na faculdade, cristãos, eles saíam ou ateus ou totalmente desvirtuados. O que aconteceu entre o entrar e o sair da faculdade? O que mais tem? É um ambiente, as amizades erradas, é o relacionamento. Então, por exemplo, Jesus. Vamos olhar para o nosso mestre, Jesus. Jesus, todo mundo andava com Jesus? Todo mundo andava, sim ou não? Não tinha multidão? Ele não andava com os pecadores? Sentava na mesa na mesa dos pecadores. Mas a intimidade dele era para todos? Vou te dar um exemplo. Tem várias situações na Bíblia que só tinha 3 íntimos. Pedro, Tiago e João. Vou dar alguns. Na situação em que Jesus curou a filha de Jairo, ressuscitou a jovem na casa. É João que ele chama, né? Ele chama Pedro, Tiago e João. Só os 3 estavam os íntimos. Então tem algumas coisas que é só para os íntimos. No Monte da Transfiguração, quando Jesus fala, alguns aqui não vão morrer sem ver o reino de Deus, eles vão para o monte alguns dias depois. Quem que estava lá? Pedro, Tiago e João e Jesus. Cadê os outros discípulos? Jesus não excluiu ele. Não, mas a intimidade é para alguns. Tem alguns episódios na Bíblia importantíssimos. Somente os íntimos estavam lá. Então o próprio Jesus fez uma certa separação. Ele, sim, nós devemos andar com todos. Sim, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Mas sim, a nossa intimidade não é para todos. E Jesus fez isso. Ele é o nosso modelo. Então, algumas pessoas, por ter um certo entendimento errado, elas acabam antes da hora indo para o mundo, querendo ser luz, só que elas ainda não foram transformadas, não estão preparadas, elas vão ser destruídas. Verdade. Então, João, e aí? Continuou, foi para a faculdade, quando veio a ideia mesmo assim, não é, na verdade não é ideia, né? Vem e vai acontecendo de ser pastor. Tá, vamos lá. Eu nunca quis ser pastor. Nunca pedi para ser pastor. Todo mundo fala isso. Acho que a maioria fala isso. Nunca quis ser pastor, nunca pedi para ser pastor. Mas o que aconteceu? Naquele ano de 2015, né, que eu tinha 18 anos de idade, foi quando eu me converti genuinamente nesse ambiente. Eu estava buscando muita fome e tal. E num dia, eu estava orando no meu quarto. E o Senhor me deu uma palavra de Isaías 6, né? Que fala assim, que no ano que Isaías, o rei Urias morreu, né? Isaías viu o Senhor, aquela história, né? Que ele teve uma visão do trono de Deus, e ele viu os querubins, etc. E quando ele se deparou com a visão de Deus, ele fala assim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele se deparou com a glória de Deus, ele viu o quê? As suas imperfeições. E aí, a Bíblia fala que um anjo veio, pegou do altar uma brasa e tocou aonde que tocou? Nos lábios. Se ele tivesse falado assim, eu sou um homem de olhos impuros, Deus ia tocar aonde? Nos olhos. Aonde a gente confessa os nossos pecados. É onde Deus vem e trabalha. Então, quando a gente se aproxima de Deus, da glória de Deus, a gente vê o quê? Os nossos erros. E aí, quando a gente vê e confessa, Ele vem e nos cura. Traz pureza onde havia impureza. Por isso a importância de se relacionar com Deus. E quando eu li esse texto de Isaías 6, tem um certo momento que Deus chega e fala assim, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías vai e fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando eu li esse texto, essa palavra foi rema para a minha vida. E o Espírito Santo ministrou que eu seria um pregador do Evangelho.
Eu não imaginei que eu seria pastor, mas eu entendi que eu seria um ministro da palavra. E exatamente uma semana depois disso, nós fomos para Caldas Novas com alguns amigos da igreja, numa igrejinha simples, lá em Caldas, uma Assembleia de Deus. Cheguei lá... Essas igrejinhas que acontece cada coisa. Eu cheguei lá, eu tava no culto assim, quietinho. Veio uma mulher de Deus, uma pastora, casa irmã do Coque, sabe? E ela falou dentro do meu ouvido assim, ela falou assim, Deus usando a vida dela. Eu já te dei a palavra. E Deus tinha me dado a palavra uma semana antes. Você já sabe o que eu tenho para você. Um pregador, um ministro do evangelho, e aí eu recebi uma unção abençoada. Então assim, Deus confirmando aquilo que ele tinha falado comigo. Então desde aquela época, desse primeiro ano, né, quando eu tinha 18 anos, eu soube que eu seria um pregador do evangelho, um ministro da palavra. Mas a gente não sabe os processos. E assim, depois de... Eu tinha 18 anos nessa época. Quando eu fiz 24 anos, em agosto desse ano, eu fui ungido pastor. Pelo pastor Salles. Com quantos anos? Eu tinha 24. Já tinha 24 tinha 24 anos. Bacana. Então foram 6 anos depois, né? Dessa situação de ouvir uma palavra. O Senhor falou com ele e eu fui ungido da minha casa. Né? Assim como Davi. Como eu disse, né? Minha mãe, na semana, ela perguntou assim, meu filho, você realmente quer isso, né? Ser ungido pastor? Eu falei, mãe, não. Mas eu não vou rejeitar a unção de Deus sobre a minha vida. Deus já havia falado. Chamado. É um chamado. E eu falei, assim como Davi, assim como Isaías, eis-me aqui. Então eu fui ungido com 24 anos. E graças a Deus. Até lembrando de uma situação que o pastor Flávio, seu pai, me contou esses dias. E a gente vê essa vontade que você tem, que ele fazia alguns dias que não tinha reunião na casa de vocês e eles iam viajar. E ele falou pra mim, Marcos, eu não ia fazer reunião lá em casa, mas o João ficou incomodado porque a gente vai viajar e como já tinha alguns dias que não tinha, algumas semanas, e ele falou que vai fazer porque senão vai dar um tempo muito longo. O Espírito Santo tinha falado. Entendeu? Então, isso incomodado. É isso que a gente vê, a vontade de fazer. A vontade de fazer a vontade de Deus. Isso. Porque a gente sabe assim, volta a falar, é fácil? Não é fácil. A gente faz reunião de homens aqui, você já veio aqui em casa, a Elizabeth faz reunião de mulheres, então assim, sempre você tem que servir um alimento, sempre você vai ter que estar mais disponível mais cedo. Sim. Sempre você vai deitar mais tarde, porque tem pessoas que não vão tão cedo. E até porque a gente mesmo, às vezes, fica ali conversando, porque falar de Deus é maravilhoso, né? É bom demais. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas é gostoso. É prazer. E também é para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Não somente a nossa vontade. E quanto é bom estar com pessoas do mesmo propósito, né? E nessas reuniões a gente sempre traz gente distraída, né? Sim. Que é o que a gente quer, né? É trazer os distraídos, afastados, né? Para evangelizar essas pessoas. E outra coisa que eu falo, que essas reuniões, João, a importância delas é o seguinte. A gente gosta, inclusive, de vocês também, assim, né? Que geralmente tem mais casais, né? Porque você traz um casal que está vivendo no mundo para dentro de uma reunião dessa, dentro da casa da gente, eles têm um entendimento que... Eles têm outras referências. Outras referências. Olha a alegria das pessoas, olha a família, olha os frutos. Olha os frutos, né? Chega lá, por exemplo, em alguma reunião, sua irmã está cantando, você está pregando, né? Então os pais olham para aquilo e falam, meu Deus, eu quero isso para mim. Entendeu? E começam a entender que para existir alegria, para existir confraternização, não precisa ter bebida, não precisa ter droga, não precisa uma música do mundo. Até porque isso não traz alegria, né? Na verdade, na verdade você tá camuflando, né? Isso. Você tá querendo trazer uma alegria que não existe. Eu gosto de dizer alegria assim, comprada. Aonde que você compra alegria? Tem algum lugar no mundo que vende alegria? Não existe. Mas a Bíblia fala o quê? Qual que é uma da parte do fruto do Espírito? Alegria. A alegria vem do Espírito. A alegria genuína
É do Espírito Santo. Isso aí pode te dar prazer, mas a alegria não dá. É só no Espírito. E assim, essa comunhão, isso vem de Deus, porque Deus é um Deus triuno. É um Deus, mas são 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito. O próprio Deus, ele tem um relacionamento entre si. Ele espera que nós também tenhamos na horizontal, com outras pessoas, e na vertical com ele. Então a vida cristã é uma vida de relacionamentos. É como se a gente fosse... Se a gente não tiver relação com ele, a gente não vai conseguir fazer outra parte. Perfeito. Se acortou na vertical, vai... É como se você fosse carregar, né? Se você não carrega... Se você não põe um carro na tomada, um carro elétrico, ele não vai andar. Exatamente. Então, a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser... É a base de tudo. Né? Leitura da oração, leitura da palavra, quem é que traz a intimidade com Deus? Sim. E eu posso só te contar um episódiozinho que é importante na minha vida. Eu converti, né? Com os 18 anos, eu falo assim... Eu acho que foi uns 2 anos depois, mais ou menos... Eu fui num acampamento de carnaval. E tava lá de uma outra igreja, num acampamento de igreja e tal. E foi uma benção. E uma professora minha da faculdade, que era ginecologista, ela tava lá. E ela, sem saber da minha vida de nada, num determinado momento ela foi orar comigo. E eu nunca vou me esquecer do que ela falou. O Espírito Santo tomou a boca dela e ela falou assim: João, na sua vida, vai precisar começar por uma obrigação. Vai se manter pela disciplina até que se torne um prazer. E a minha vida sempre foi tudo assim. Então, por exemplo, palavra. No começo, cara, eu dormia na Bíblia. Eu não tinha prazer no que eu estava fazendo. Eu queria buscar a Deus, mas era chato. Só que era uma obrigação e eu fazia, porque eu tinha que fazer. Porque você sabia da necessidade. Era uma necessidade. Você tem que comer, Marcos, todo dia? Então eu te pergunto, você tem 50 aí? 54. 54. Adianta você ter comido a sua vida inteira até aqui se a partir de hoje você parar de comer? Não. O que vai acontecer com você? Não, você vai morrer. A mesma coisa o Espírito. Não adianta eu falar assim, eu tenho 50 anos de igreja. Beleza. Aí você parou de ler a Bíblia. Você está morto espiritualmente. Não adianta você ter se alimentado até aqui. Todo dia nós precisamos o quê? Nos alimentar. O maná do deserto fala disso. É necessário que todo dia você se alimentar do pão que vem do céu. Quem que é o pão que vem do céu? Jesus, é a palavra. Então as pessoas têm essa falsa ilusão de às vezes querer buscar Deus e ter um encontro e tal, sobrenatural. Cara, a melhor coisa que tem é os encontros diários com Deus. Por quê? Porque é isso que molda o seu caráter. É isso que transforma genuinamente a nossa vida. A gente pega homens e mulheres de Deus, eles foram o quê? Forjados diariamente. Esses encontros diários são importantes. O que Deus fazia com Adão? Todos os dias ele vinha o quê? Na viração do dia, ter com Adão, para ter o quê? Um relacionamento. É o que ele espera de nós. Então, na minha vida, muitas das coisas foi assim, começou como uma obrigação, eu fazia. E pela disciplina ia se mantendo, até que se tornava um prazer. Hoje, eu não vivo sem a palavra. É academia. É academia, é oração, quem que gosta? é quem o começa estudo, na academia gostando? Estudo. Você acha que você gosta de estudar? Cara, que eu não gosto de estudar, eu prefiro estar assistindo uma série. Claro que é melhor, é mais fácil. O que é mais fácil? Ser passivo ou ser ativo? Só que o diabo, ele tem feito isso. As crianças, acaba de nascer, dá um tablet para a criança. Fica passivo, a pessoa só fica recebendo. A pessoa precisa ser ativa no processo. O Espírito Santo, ele vai te ensinar a ler. Ele vai te ensinar a cuidar do seu corpo. Interpretar. A você fazer todas as coisas para a glória de Deus. Às vezes vai ser obrigação. Faça por obrigação. Mantenha pela disciplina. Uma hora vai se tornar um prazer. Uma hora vai ser uma necessidade. Você não vai conseguir viver sem aquilo. Isso serve para tudo. E esse ponto da minha vida foi fundamental. Quando eu ouvi essa frase que ela falou para mim, eu vivo isso. Tem muitas coisas que eu não quero fazer, mas eu continuo fazendo. E uma hora se torna um prazer para mim. E aí eu não consigo viver mais sem. É a presença de Deus. E até eu esqueci aqui quando eu fui falar de intimidade, de tudo isso que eu falei, esqueci do jejum, né?
O jejum é importantíssimo. Importantíssimo. Agora me fala, é fácil fazer jejum? Não. Quem que quer fazer? E o que é o Sua jejum? carne não quer. A quebrantar a carne. É se abster de um alimento físico para obter um alimento espiritual. E aí a gente consegue ligar isso, por exemplo, ao que você falou da Netflix. Perfeito. Não é gostoso você sentar no sofá e sentar ali? É confortável. E assistir, é confortável. Então, agora vai se debruçar sobre as escrituras. Exatamente. Ó, você vê o que é bons exemplos e andar, acompanhar, seguir pessoas que vão nos melhorar. E volta a falar da questão de andar e até de seguir. Tá bom, eu tô seguindo uma cantora famosa que o negócio dela é mostrar o bumbum dela. O que você acha que eu vou aprender? Sim. O que eu acho? Se eu tô vendo, meus filhos vão ver, eles vão aprender o quê? Agora eu tô seguindo o Subirá, um exemplo. Ou uma pastora mulher. O que eu vou aprender? Exatamente. Por exemplo, qual que é a referência dela? Eu até comentei com você falou a questão do quadro, né? E depois eu falei assim, tirei a televisão. Tirei a televisão da minha casa. Marcos, por que você tirou a sua televisão da sua casa? Porque eu fui notando e através do Subirá. Por isso que eu te falo. Acompanhe pessoas que vai acrescentar na sua vida. Né? Ele tem história, eu não sei se você já viu esse depoimento dele. Eu amo Subirá. Você já viu esse depoimento dele? Qual? Que o pai dele tirou a televisão da casa? Já. Filho meu não vai assistir televisão, filho meu vai ler a Bíblia. Não, ele lê livros, eles tinham que ler um livro, acho que é toda semana, e fazer um resumo pro pai. Exatamente. Então, o que eu faço hoje? O que eu faço com a Isabela? Como eu não tenho televisão, eu tenho a do podcast, né? E é difícil de conectar e tal. Então, quando a gente assiste um filme, por exemplo, a gente assiste num notebook. Agora, olha o desconforto. Cada um, qual que é a onda, né? Cada um quer uma televisão maior que o outro, né? E cada um vai ficando mais distante. E o que eu fiz? Não, a gente não assiste. Quando assiste, de vez em quando, num tablet, num notebook. Tamanhozinho, desse tamanho a tela dele. Então, o que acontece? Aí, o que eu fiz? O que era confortável, eu fiz ficar desconfortável. Sim. Porque muitas das vezes está em lugar que não são confortáveis. Às vezes, por exemplo, a gente pode até assistir aqui, mas vai ser nessas cadeiras, não é tão confortável. Antes era num sofá, que você deitava no sofá e ali você punha alguma coisa para você comer, entendeu? Então, são os hábitos que nós temos que tirar da nossa vida. E como eu vou aprender, como eu vou entender o que eu estou fazendo errado? Acompanhando pessoas boas. É verdade. Entendeu? Buscando pessoas boas, andando com pessoas boas. E é isso. E aí a gente vê essa transformação, por exemplo. Eu não vou nem falar transformação, na verdade. Esse acompanhar de vocês, esse caminhar de vocês. Ah, né? Mas eu olho para a família de vocês e eu vejo o quanto o seu pai e sua mãe acertaram com vocês. E aí, o que você quer para sua família? Sim. Você quer daquilo ali para melhor. Com certeza. Né? Você vai criar seus filhos daquilo para melhor. Então, assim, é uma relação de ficando cada dia mais puro. Cada dia mais puro. Então, você imagina como é que vai ser isso? Até quantas gerações vão ser abençoadas, a sua família? Seu pai não está preocupado só com vocês, ele está preocupado com outras pessoas, Sim. Ele está evangelizando outras pessoas. Né? E isso é o quê? Amar outras pessoas. Começa dentro da nossa casa, nós falamos sobre isso também, né? Começa dentro da nossa casa para fora. E nós estamos indo para o final, comentar mais uma coisa, o seguinte, que você comentou. Hoje tem pessoas mortas dentro das igrejas. Sim. Pessoas que estão anos indo na igreja e que virou para ela uma rotina e que para ela virou... Até um amigo me falou isso, que ele tem um vizinho dele que começou a fazer... Que tá fazendo... Ele faz academia no mesmo horário e tal. Uhum. Aí diz que o cara pega um pezinho que não deve pesar 1 quilo e fica lá. Ele falou, cara, tem mais de ano e ele tá lá nesse 1 quilo. Então, a gente pode falar que é o mesmo exemplo. É ir pra academia, pegar 1 quilo aqui e começar a fazer ginástica, fazer musculação. E quando se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você tá lá com 1 quilo aqui. O que você desenvolveu? O que você melhorou? Então, o que eu gosto de falar? Relacionamento. Teve uma pregação do pastor Jales, eu não sei se você um dia estava lá, que foi maravilhosa. Que é o quê? Eu aprofundar.
que você saia da água que está na sua canela e vai cada dia mais fundo, na coxa, no joelho, e quando você vê, você está mergulhado. Isso fala de um relacionamento profundo com Deus. Exatamente. E é o que você falou. Se o nosso relacionamento na vertical está prejudicado, todos os outros relacionamentos na horizontal vão estar. Exatamente. Então, o que eu gosto de falar? A fé é como um músculo do nosso corpo. O músculo é o que você falou. Você precisa dar o que para ele crescer? Estímulo. Uhum. Ele precisa ser submetido a um desconforto. É confortável para o músculo, a academia? De jeito nenhum. Dói ou não dói? Dói. Dói. Principalmente quando você inicia, né? Então, é necessário você submeter o seu músculo a um estímulo doloroso para que as fibras dele vão se rasgando para ter um crescimento. O que seu corpo entende? Ele vai crescer o músculo. Para quê? Para que na próxima vez precise de mais força para romper aquelas fibras. Ou seja, se você se acomoda com a mesma carga todo dia, o que vai acontecer? Não vai desenvolver. Não. Você precisa ter uma progressão de carga, sim ou não? Exato. Uma progressão de repetição. Por quê? O estímulo tem que ser cada vez maior. Com certeza. A mesma coisa é a nossa fé. Exato. A fé, ela cresce como no desconforto. Exato. Ela cresce a você o quê? Se submetendo o seu corpo ao quê? Aquilo que você não quer fazer. Você quer hoje. Ah, não, hoje eu quero assistir uma série. Vai ler a Bíblia. Ah, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Por que eu vou fazer? Porque eu vou exercitar, eu vou levar o meu corpo, às vezes, a certos desconfortos que ele não quer. Porque o mundo, ele quer te dar o quê? Facilidades. Ele quer que você fique num quilinho a vida inteira. Pra você não exercitar a sua fé. O que o faraó fez com os israelitas no momento que eles queriam louvar a Deus? Deu mais carga. Mais carga, pra quê? Literalmente para eles não buscarem a presença de Deus. E o que o diabo faz hoje com a gente? Exatamente. Ele celular, carga, trabalho, televisão. Ele preenche o seu tempo. Distração o tempo inteiro. Distração. Aí você fala assim, não tem tempo pro meu filho, não tem tempo pra minha esposa, não tem tempo pra minha Bíblia. Agora nós estamos falando, volta lá atrás que eu falei. Você estava fazendo, vamos lá, primeiro, num cursinho para ir para a faculdade, depois foi para a faculdade, depois fazendo uma faculdade, agora está fazendo especialização. Nesse meio termo, você estava evangelizando, nesse meio termo você virou um pastor, Sim. Nesse meio termo você está pregando na igreja e continua fazendo a sua especialização e trabalhando. Eu, sinceramente, eu vou contar um negócio aqui para a gente finalizar. Esses dias eu estive na sua casa, né, na última reunião que teve lá, e a minha esposa foi conversar com a sua irmã e falou assim, qual que é o seu Instagram? Nós não temos. Aí eu disse, não, gente, ela nem sabia que eram vocês, mas não, eu não tenho. Aí Elizabeth saiu de lá admirada. Né? Admirada. Se fosse uma pessoa do mundo, ia pensar o quê? Que povo cafona, que povo quadrado, que povo retrógrado, atrasado. Meu Deus. Eu saí de lá admirado. Nós saímos de lá admirados. Eu também não tenho, minha mãe, meus pais. A gente não tem. Por quê? Aí me fala aqui, explica por quê. Você quer a verdade? Sinceramente falando, eu acho as redes sociais, elas têm um lado bom, certo? E eu creio que no tempo certo, ela pode ser bom. Para propagar o evangelho, para um trabalho, sim? Mas para nós, hoje, a gente nunca teve. Por que ela é ruim? Porque a rede social, aos meus olhos, ela é uma perda de tempo. Distração. Ela é uma grande distração. Por favor, você, quando você chegar na sua casa, pega o seu celular. Se você tem um iPhone ou um outro celular, vê lá o tempo de uso. Quantas horas por dia você gasta nas redes sociais? Você vai se assustar. Às vezes, eu já conversei com amigos que ficam 3, 4 horas no dia nas redes sociais. É muito tempo que você perde. Então, por que a gente não tem? Primeiro, é uma distração. E segundo, é uma fonte de comparação. As pessoas, elas só mostram o melhor delas lá. Com certeza. Desperta inveja nas pessoas. As pessoas têm inveja da nossa vida sem saber de nada. Imagina se elas soubessem. Exatamente. Então, o que Deus me ensinou? Não alimente a inveja. Não alimenta. Se você sabe que alguém tem inveja de você, para que você vai alimentar a inveja daquela pessoa? Aí a pessoa fica postando e tal. E vamos lá. É um mundo de aparências. Quantas famílias estão destruídas
casais já são divorciados, a família tá totalmente destruída, os filhos estão destruídos, mas na rede social tá todo mundo bem. É uma falsidade. Então, assim, eu odeio falsidade, eu odeio essa hipocrisia. Isso pra mim é uma hipocrisia. E, na verdade, o que acontece? Às vezes você fala que estão destruída. E às vezes estão destruída por conta justamente das redes sociais. Sim. Porque o cara tá ali nas redes sociais, alguém chama ele, e ali surge uma conversa, e o cara às vezes... Porque assim, não existe relacionamento perfeito. Isso. Não existe relacionamento assim... Falar que eu e a minha esposa, claro, todo dia a gente dá certo, que um concorda com tudo que o outro concorda, que o nosso relacionamento é lindo, é maravilhoso. Não, na frente dos outros, todo relacionamento é maravilhoso. Então você imagina, num dia que eu tô mal no meu relacionamento, eu tô ali numa rede social, alguém ali me dá um oi. Ou uma pessoa do meu trabalho, ou uma pessoa da minha igreja, porque o diabo ele mexe em todos os lugares. Sim. Então... E é o que você falou, a questão hoje, por que as pessoas hoje estão depressivas? Sim. Por que pessoas hoje estão ansiosas? Por que pessoas hoje estão trabalhando... Se cobram demais. Porque vê uma outra referência. Porque começa a olhar a vida do outro. Começa a falar assim, não, peraí, eu preciso ser como essa pessoa. Se ela consegue, eu consigo, mas você não sabe da vida da outra pessoa, na verdade. Sim. Entendeu? E as pessoas estão olhando tanto para a vida dos outros que esquecem de viver a própria vida. E é verdade, você falou. Alimenta a inveja. Alimenta. Ó, eu vou te falar um negócio. É sério. Marcos, outra coisa, outro ponto, são vários pontos. A gente poderia passar o dia inteiro falando disso. Exatamente. Superficialidade nos relacionamentos. As pessoas são superficiais, elas se contentam com a superficialidade. As pessoas se contentam num relacionamento superficial com Deus. Elas se contentam... A rede social é o quê? É superficial. Você conhece nada de ninguém. E a pessoa acha que conhece. A pessoa tem ídolos. Eu amo aquela pessoa, não sei o quê. Nem conhece. Idolatra uma pessoa que é uma referência para ela. Não, essa pessoa aqui é um influencer. Cara, vai ver os pensamentos do seu influencer. Vai ver a vida dele. Você não conhece. Verdade. Você só conhece o que ele quer te mostrar. Aquilo que ele quer te mostrar. É isso que o diabo faz. Ele torna as pessoas superficiais. Jesus não. Ele quer nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E assim, eu preciso tocar só nesse ponto. Um outro motivo que a gente não tem rede social. Essa questão de você mostrar os seus tesouros. Cuidado para quem você mostra os seus tesouros. Cuidado para quem se mostra a sua intimidade. E eu vou citar só um rei, uma história, tem várias. Na Bíblia que fala do rei Ezequias. É o que mostrou o ouro para todo mundo? Ezequias, ele ia morrer de uma doença. Ele foi querer aparecer, né? O que é rede social? É. Basicamente isso. É verdade. Ele tinha sido... Deus falou que ele iria morrer. Ele chorou, se arrependeu, clamou. Deus deu mais 15 anos para ele. Nesse período, veio um pessoal da Babilônia visitá-lo. E ele mostrou tudo que tinha no reino, todos os tesouros, todo o palácio, tudo que ele tinha de mais precioso, ele fez questão de mostrar. Beleza. Chega o profeta Isaías e fala para ele assim, Ezequias, quem que eram aqueles homens? Era um pessoal da Babilônia. O que você mostrou para eles? Ele falou assim, tudo que eu tenho do melhor. Todos os meus tesouros eu mostrei pra ele. Taças de ouro. Tudo. Tarará. Eu mostrei todos os meus tesouros. Aí Deus falou pra ele assim, através do profeta Isaías, tudo que você mostrou será levado pra Babilônia. Tudo. Sabe, tudo isso aí vai ser levado pra Babilônia. Mas não vai ser no seu tempo. Ele era tão egoísta. Ele não estava preocupado com a próxima geração. Que ele falou assim, boa essa palavra. Como boa? Porque ele achou que seria boa porque não era no tempo dele. E as pessoas hoje em dia são o quê? Egoístas. Elas não estão preocupadas com a próxima geração. Os pais, para não educar os seus filhos, querem que a escola eduque. Quem educa é pai. Os pais, para não se envolver no processo, dão um celular, um tablet, porque não quer se envolver, quer comodidade. E isso torna o relacionamento entre as famílias o quê? Superficiais. Muito e eu falo dos tesouros porque as pessoas estão pegando os seus tesouros e mostrando nas redes sociais. Mostram os tesouros que é da família, a sua intimidade. Estão o quê? Mostrando para o mundo. Acontece o quê? Desgraças. Outras pessoas estão cobiçando o que elas têm. E pode chegar um momento que, assim como aconteceu com Ezequias,
Deus permitir que um outro povo roube aquilo que elas têm. Mas quem deu o aval? Elas mesmas. Então, essa necessidade de exposição que o mundo cobra, eu odeio isso. O que acontece? Acho muito legal isso que você falou. E realmente, eu acho que vai surgir, às vezes, na vida de algum de vocês, da sua casa, você vai ter a necessidade para evangelizar. Sim. Mas você falar assim, não, eu vou usar isso aqui como uma ferramenta de evangelização. Ainda não é o tempo. E eu vou te ser sincero, se depender de mim, eu não farei isso. Mas eu creio que vai chegar um momento, Deus vai falar, usa, porque a gente tem que saber usar as ferramentas. Mas porque a gente tem que entender que o diabo tá usando. Sim. Né? Igual esses dias, por exemplo, nossa, você viu que a conversa vai emendando uma na outra? Mas vamos falar isso pra gente finalizar aqui. Tá. Esse tempo atrás a gente foi fazer uma ação do banho da dignidade. E eu peguei e falei pra todo mundo. Falei, filma, posta. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, ó. Não vou filmar, não vou tirar foto, não vou fazer nada, porque senão todo mundo vai achar que eu tô aqui pra aparecer. Que eu tô aqui pra mostrar que eu tô fazendo alguma coisa. Beleza. Aí a gente não mostra. Aí vem o diabo, tá mostrando um monte de coisa. Não, eu concordo com isso. Não é? Perfeito. Então, o que acontece? Só que eu imagino assim, e também não tô discordando de você não, tanto é que eu te falei, a gente iniciou essa conversa pela admiração. Sim. Mas que a gente, quando for usar, que a gente tenha esse cuidado, que seja para Deus, para o propósito dele. Com a motivação certa. A motivação certa. O que mais tem a gente com a motivação. Motivação certa. Tanto é que é o seguinte, não me mande recado pelo Instagram que eu vou passar anos e não vou ver. Então, assim, graças a Deus eu já... É algo que eu lá atrás eu já senti que não era bom pra mim. Sim. Então eu já falei, não vou Agora mexer. sim, eu sou totalmente a favor do que você falou, da exposição do evangelho como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta evangelística que é maravilhoso. Só que, entenda, Deus não pula processo. E outra coisa, tem processos que são individuais, tem pessoas que vai chegar o momento certo, só que ela começa a se expor antes da hora, leva a ruína. Verdade, se expor antes da hora. Nossa, essa passagem da Bíblia que você mostrou aí, ela é perfeita. Ela é clara. Perfeita. Expor, a gente tem que ter cuidado com para quem a gente mostra os nossos tesouros. Sansão. Tá vendo que a gente emenda uma coisa na outra? Aí vai longe. João, muito obrigado. Prazer. Tá vendo como é que esse é um bate-papo mesmo e é gostoso demais. Eu falo que a gente começa a conversar das coisas da Bíblia. Deixar as coisas de Deus. Rapaz, a gente tem que se policiar, porque senão, quando a gente vê, a gente é de madrugada, a gente tá conversando. Então, assim. Verdade. Mas é muito bom. Então, muito obrigado. Sei que o seu tempo é corrido, né? Às vezes, quando a gente tem um tempo, às vezes a gente quer descansar, né? Só que, como se diz, você hoje é um pastor. Então agora você já tem que começar... Responsabilidade grande. Começar a ouvir os chamados, né? Sim. Ou vem aqui, vamos fazer um podcast, vem aqui, vamos evangelizar, vem aqui, vamos fazer isso, né? Bom demais. E pra mim é uma honra. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Eu tenho certeza que nesse podcast aqui a gente vai poder ajudar pessoas, tirar dúvidas, ou de repente plantar uma sementinha na cabeça de alguém, de alguma coisa que está indo às vezes para um caminho que não deve ir. Eu sempre falo que nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade está aqui. Sim. Né? O dono da verdade está aqui, na Bíblia. Então, assim, não é o que o João não é o que fala, eu acho, né? É o que eu acho. Se você tem dúvida, você tem que vir para cá. Nós tentamos ser o mais fiel possível, né? Mas nós sabemos que é Ele. Tudo por Ele, para Ele. E vamos lá. Então, brigadão. Manda um último recado aí. Amém. Primeiro eu queria agradecer, né? Assim, para mim realmente é uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Você é um cara que eu amo muito, genuinamente. Obrigado. Você para mim é um evangelista nato. Obrigado. E o recado que eu deixo a todos, né? Acho que é o principal, que é o que a gente mais conversou aqui, tenha um relacionamento genuíno com a palavra de Deus, um relacionamento genuíno com o Senhor em oração através do Espírito Santo. Se envolva mesmo e tenha um relacionamento genuíno com pessoas que vêm da parte do Senhor. Tenho certeza que a sua história, assim como a minha, vai ser transformada, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Amém? Amém. Então é isso, gente. Valeu, obrigado, até a próxima. Um abraço.